Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rodrigo Guedes e este vídeo que você vai assistir agora é um trecho de cursos e aulas que eu dou na área de comunicação, de marketing, de branding, de design em geral. Então, quando a gente fala de planejamento visual, como a gente já falou, a gente está falando de uma ou mais peças específicas que têm a mesma identidade visual, que são planejadas para cumprir um objetivo de comunicação, no caso publicitário, de promoção, e resolver um problema de comunicação. Basicamente é isso. O que é interessante? Quando a gente está numa agência, a gente está acostumado quem já trabalhou ou trabalha com agência, com pedidos, etc., está acostumado a receber briefing, né? A receber job. Faz o cartão de visita, faz isso aqui. Mas nunca se para realmente para pensar o que é publicidade. O que é o papel de uma agência. O papel de uma agência não é ficar fazendo peça gráfica. Porque peça gráfica não resolve problema. O papel de uma agência é identificar um problema e aí sim pensar em qual meio e dentro daquele meio qual arte, qual criação, qual mensagem tem que ser passada para cumprir aquele objetivo. É isso. Publicidade é isso. Tem um objetivo por trás. O que acontece na maior parte dos casos, 99% das vezes? Eu e a Gi estava conversando isso hoje, estava conversando com a Gislane sobre isso hoje, inclusive, né, Gi? As agências elas pedem as coisas que o cliente está pedindo e elas não param para se questionar. Vamos fazer aí um folder, porque a gente tem que fazer um folder para promover a nova linha de roupas da loja, etc e tal. A gente precisa fazer isso para ter mais cliente, etc. E vai fazendo as coisas. Isso não é planejamento visual. Isso não é planejamento de nada, na verdade. Né? Isso não acontece com marcas que já estão sólidas, que já entenderam o valor da comunicação. Porque nunca nada é urgente de fato. Tem uma linha nova de roupa? Cara, então por que não segura a onda? Cria um conceito para atingir um objetivo. Queremos que 40% das mulheres com perfil tal de Foz do Iguaçu usem essa nova roupa e fiquem conhecendo essa nova roupa. Pô, agora a gente tem aí um objetivo prático, de fato. Ok. Tendo esse objetivo, agora vamos desenvolver um planejamento visual e uma campanha, pode ser uma peça só, não tem problema. Mas essa peça agora vai ser pensada para cumprir esse objetivo. Não é só um folder dizendo que tem roupa nova. Não. Qual que é o formato desse folder? Vai ser um folder de página de uma dobra, de duas dobras, vai ser um formato diferenciado? Vai ser um folder, vamos começar a chamar de mala direta impressa, tá? Vai ser uma mala direta que vai ser um folder com um corte, com uma faca diferenciada? Vai ser um presente que vai ser enviado para essas pessoas na casa delas? Como que vai ser isso? Então, todas as peças que a gente vai ver aqui agora são peças que o design publicitário normalmente está dentro do âmbito do design publicitário e do planejamento visual, tá? Temos a mídia impressa. O que é mídia impressa? Mídia, revista, jornal, revista Veja, revista Exame e tal, são mídias impressas, ou seja, você vai fazer anúncios para colocar naquelas revistas, naqueles jornais, tá? Isso é mídia impressa, tá bom? Então, o anúncio é o exemplar mais clássico da mídia impressa, né? O texto complementa a imagem, tá? Tem que ter título, tem que ter texto, tem que ter layout, e a linguagem da peça tem a plataforma, ou seja, vai ser uma revista, então é impresso no papel de uma revista que vai ser folheada. Vai ser do lado direito ou do lado esquerdo? Né? Revistas que são profissionais, elas te dizem qual é a matéria que vem antes e a matéria que vem depois e aonde que vai ficar aquele anúncio, na hora que você escolhe o local da revista. Por exemplo, você vai fazer um anúncio sobre ecologia, né? Do lado, por exemplo, de uma notícia que vai estar falando sobre assassinato, não é muito legal. Agora, um anúncio de ecologia do lado de uma notícia que está falando sobre sustentabilidade, uma coisa leva a outra. Planejamento visual. Então, mídias mais profissionais te dão essa opção. Né? Em Foz do Iguaçu, acho que não existe essa opção. Isso vai ser, se for jornal, vai ser anúncio de página inteira, anúncio de meia página, anúncio de 1/4 de página ou de rodapé. Então, quem trabalha com publicidade em anúncios sabe disso. Né? Sabe que na hora que você cria um anúncio de página, você tem que aprender a adaptar esses anúncios para todos esses formatos. Formato rodapé, formato 1/4, formato página inteira, meia página ou metade de página, tudo isso tem formato. Hoje, com o digital, isso já é meio que de praxe. Você tem que normalmente adaptar a mídia impressa
para post de Facebook, de Instagram, etc. Você tem que aí ter a criatividade para fazer a coisa do jeito certo, né? Você tem a moldura é o formato, né, daquela revista, né, onde aquele anúncio vai estar. Você tem o enquadramento, e a moldura também é a forma como aquele anúncio vai ser. Quero falar um pouquinho mais disso de vocês quando a gente falar de grids, mas é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho um vídeo inteiro que eu falo sobre tipos de layout. Então a moldura, ela considera o tipo do layout, né? Então você tem vários tipos de layout. Ó. Você tem o Mondrian, você tem o Picture Window, tá? Você tem o Copy Heavy. Todos esses são estilos de layout diferentes. Frame Layout, tá? Então os anúncios têm uma anatomia de layout que os anúncios modernos de hoje em dia não fogem muito disso. O PDF que eu estou mostrando aqui para vocês nesse artigo é um trecho de um livro, o Design da Advertising, da propaganda. O Design da Propaganda do Paul Nelson. Gente, esse livro, só pra vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Ele custa R$607 aqui, o novo. R$607 esse livro. Esse livro é raríssimo. É que ele é um livro, cara, genial. É um livro, assim, que te dá um diferencial fantástico na hora que você está trabalhando com propaganda. É um livro que quase ninguém encontra. Não, cara, não. E eu tenho esse trecho aqui do livro, que foi o trecho que eu consegui encontrar dele. Eu tô esperando, eu tô monitorando ele pra ver se ele baixar pra R$300 é capaz de eu comprar, viu? Porque é um livro tão raro e tão importante que eu acho show. É um livro, cara, que ele meio que... ele te dá uma passante sobre todos os tipos de layout que existem. Não só isso aqui é só a parte dos anúncios, tá? Mas ele vai a fundo na criação gráfica desses anúncios, de como fazer realmente direção de arte desses anúncios. Tem desenhinhos. E livros com desenhinhos são maravilhosos, gente, porque ó, isso aqui ó, é a essência de tudo. Eu sempre falo pra vocês, eu falo desde o início. Se você não consegue planejar visualmente desenhando ali, ilustrando, tá vendo aqui, ó? Fica muito difícil você fazer algo bem feito no computador. E direto pro computador, assim, é algo que você... que te limita em termos de criação, né? É legal você sempre começar a pensar esse projeto visual antes no papel. Esse é o anúncio. Prazer, tá? Além do anúncio... tem coisas assim que você precisa ver em todo anúncio, né? Tem a logomarca, né? A logomarca tem que ser mostrada na medida certa. Cumpre os detalhes do briefing, as fontes estão adequadas, aquilo tudo que a gente já sabe, que a gente já viu aí em termos de layout, né? Lembrando sempre que quanto maior o número de elementos que estão no anúncio, né, menores serão os pontos de atenção desse anúncio. Né? Então é sempre interessante e sempre desejável, e eu repito isso toda vez que eu falo para vocês, de ter 3 pontos de atenção no máximo no anúncio. Né? Fica claro nesses anúncios aqui que eu mostrei. Ó. Um ponto de atenção, o fundo todo e a marca. 3 pontos de atenção. Um ponto de atenção, o desenho aqui e a assinatura. Tá? 3 pontos de atenção. Título... imagem, assinatura. 3 pontos de atenção, tá? Então, essa hierarquia visual, que considera 3 pontos de atenção, não é à toa. É porque, mais do que isso, a gente começa a ficar perdido no meio daquilo ali e isso não gera interesse em leitura. Sempre falo, quanto mais estímulos, menos efeitos, menos interesse. Parece que que a gente precisa botar muito estímulo visual, não. O estímulo visual ele tem que ser bem pensado, bem planejado. Onde que eu quero que veja primeiro, o que eu quero que veja em segundo, o que eu quero que veja em terceiro. Quais são os tipos de anúncios que existem? De página inteira, normalmente de revista. De página dupla, normalmente revista e jornal. E página inteira também tem em jornal. Página dupla é um anúncio que considera as 2 páginas. Então, existem algumas características que a gente já vai ver aqui. Meia página horizontal, meia página vertical, anúncio só de canto de página. 1/3 de página, né? Então, divide a página em 3, ele tem 1/3 dessa página. E 1/4 de página, que é aquele quadradinho. Esse 1/3 de página normalmente é chamado de anúncio de rodapé, porque ele fica embaixo, normalmente. A não ser que seja header, mas aí é bem específico, não são todas as revistas que permitem, tá? Isso aqui vai variar de acordo com a mídia, ou seja, tem revistas que tem só 2, 3 tipos de formato de anúncio, tem revistas que tem todos, e você pode escolher na hora que você está contratando aquela mídia. Isso tudo vem no planejamento de mídia lá atrás que vocês falaram que já viram, né? Cuidados gerais... para um anúncio de página de 2 páginas. Toda revista e todo livro tem uma lombada. O que é essa lombada? Lombada, eu sei que vocês sabem o que é, mas eu vou pegar aqui só pra gente... lembrando que esse livro é da Ellen Lupton, né, cara? Que é alguém que, se eu fosse vocês, eu pesquisava no TED, no YouTube, compraria todos os livros que eu pudesse dela e leria todos, tá? Mais de uma vez, mas enfim. O que é uma lombada? A lombada é
isso aqui, tá? Você tem aqui a lombada quadrada, nesse caso, tem revistas que tem lombada canoa, tá? Uma lombada quadrada é quando a revista tem, quando é páginas coladas, então são cadernos colados, existem muitas revistas assim, são pequenos cadernos que são colados na revista e formam a revista inteira. E a lombada canoa é aquela lombada que tem o grampo que grampeou ali no meio, normalmente para menos páginas de revistas, tá? Quando você faz um anúncio de revista que é de lombada, tem que considerar essa lombada do meio, ou seja, né, você nunca deve colocar no meio da revista o que é mais importante, assim, informações mais importantes, porque não vai dar leitura aqui. E você tem que sempre considerar, a recomendação é que você considere sempre 1 centímetro no total das revistas, tá? Para trabalhar as informações de 1 centímetro para fora aqui e 1 centímetro para fora aqui. Pode ver que tem um carro aqui no meio, mas é de propósito que esse carro esteja centralizado, porque o que é mais importante dele, que é a marca da Chevrolet aqui, e a traseira dele, a frente dele, vai aparecer no anúncio, então ela vai ficar dobrada bem aqui no farol do carro. Tem revistas que brincam com essa questão da lombada, né? Você pode brincar criativamente com a questão da lombada. Sempre considerar, nunca esquecer que precisa ter pelo menos de 5 a 7 milímetros de distância das informações importantes, sejam imagens ou sejam textos, da borda desse anúncio. Notem que a imagem de fundo, ela sangra, né? Então essa imagem de fundo aqui, ela está sangrando, ou seja, ela está saindo para fora da marca de corte da revista. Essa marca de corte tem que ter 3 a 5 milímetros depois do corte dela. Porque a gente, nas revistas e nos impressos em geral, quando existe uma imagem de fundo que está estourando, essa imagem estourando ela tem que abordar no mínimo 3 milímetros, aí, no máximo 5 milímetros, além da marca de corte. O que isso significa? Eu já falei para vocês várias vezes, mas é sempre bom lembrar, gente, porque isso aqui é um negócio que muita gente, na hora que está fazendo criação publicitária, esquece, sabe? Então aqui o que é isso que eu estou falando? Você tem aqui, você vai fazer um anúncio, tá? Vou pegar uma imagem qualquer. Pegar qualquer imagem. Gostei dessa menina com a prancha. Vou jogar aqui. Ó, observe. Pô, essa imagem não é horizontal, o anúncio é horizontal e vai ser de página inteira, não tem problema. Aí vai do olhar do diretor de arte aqui, cortar onde ele quer cortar. Vou colocar aqui que o principal é o rosto dela olhando o horizonte e mostrar que ela está com uma prancha na mão. Então isso aqui vai ser um anúncio de uma página. Já no Illustrator, vocês têm que considerar aqui a sangria dela, né? No Illustrator, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui em Document Setup e vocês determinam aqui a sangria. É em milímetros e vocês sabem que o mínimo é 3 milímetros. Então eu vou considerar aqui 3 milímetros. Tem revistas que te dizem que tem que ter sangra de 5 milímetros. O que elas estão te dizendo? Que existem muitas páginas e muitos anúncios, e quanto mais página dobrada, mais área de corte ela precisa ter para garantir que a imagem vai aparecer inteira. Então ela fala, bota 5 milímetros porque é mais garantido. Tá? Então eu vou considerar que nessa revista aqui, então é 5 milímetros. Pronto. Tá? Só isso aqui você já dá OK e já vai aparecer aqui, ó. Esse vermelhinho é a marca de corte. Vou fazer um power clip aqui. Vou criar aqui uma área que é a área da sangra toda. Tá? Básico isso aqui. O ideal é que a imagem final ela não esteja em power clip, mas você pode trabalhar assim só para considerar aí, no caso, o formato para poder planejar visualmente isso aqui e depois lá no Photoshop você corta a imagem do jeitinho certo, tá? Então eu vou botar aqui no Power Clip. Ah, tá. Isso é no Illustrator, tá? Existe no Illustrator e no CorelDRAW. O Power Clip é isso aqui, ó, Natália. Você pega qualquer objeto, tá? Qualquer objeto, coloca em cima da imagem ou do desenho que você quer, seleciona os dois juntos aqui, né? Clica e arrasta, ou com o Shift apertado seleciona os dois juntos, clica com o botão direito e faz um Clipping Mask. Essa imagem vai para dentro daquela área que é a área do... Tá vendo aqui, ó? É a área do quadrado que você criou. Na hora que você faz o Clipping Mask, ele fica transparente. Se você quiser saber até onde ele vai, você pode pintar o fundo da cor que você quiser aqui, né? A imagem não é alterada, mas ela está dentro de uma área, que é uma área que você usa para poder trabalhar, tá? Isso poderia ser qualquer tipo. Digamos que você quer trabalhar, o ideal é você usar só um nível de Clip Mask, né? Porque senão você vai criando camadas atrás de camadas e isso não é legal, tá? Ó, se você botar com o botão direito aqui, Release Clip Mask, você tá tirando lá de dentro de novo, tá vendo? Então, vou tirar essa aqui
e vou considerar que vai ser só esse redondo aqui. Eu seleciono os dois de novo arrastando ou com Shift, Make Clip Mask, e agora eu posso trabalhar essa imagem, ó, se eu clicar 2 vezes aqui dentro da imagem, tá vendo? Então, o que eu alterar dela aqui, eu clicando 2 vezes fora, ela vai alterar aqui. Se eu quiser ver esse formato aqui, essa forma da imagem aqui, o que é o ideal? Eu clico 2 vezes só uma vez. Aí eu clico aqui uma vez e você vai ver o formato da imagem toda lá, tá vendo? Aí você pode trabalhar essa imagem do jeito que você quiser aqui dentro. Tá vendo? Isso são recursos gráficos simples que fazem toda a diferença na hora que você está criando. Ó, eu posso criar um anúncio aqui usando, vou dar um arrange aqui, ó, arrange, send to back. Vou usar aqui a linha gráfica de cor. Lembra aquele truquezinho que eu ensinei para vocês, né? A paleta de cores de um anúncio, se tiver imagem, segue a paleta de cores da imagem para criar imagens complementares àquela imagem. Isso é uma dica de cor bem bacana. Então eu vou jogar aqui um tom mais ou menos de marrom. Trabalhar um monte de coisa aqui. Eu posso jogar aqui, por exemplo, se eu quiser um overlay nela, deixar ela um pouquinho mais rebaixada, trabalhar aqui o título um pouco maior, tá? Só que o que é o ideal? Eu não fazer isso direto aqui no computador, é eu desenhar tudo isso que eu quero antes, porque na hora que eu vou criar aqui, eu já sei quais recursos que eu vou usar diretamente. Então, até o título, né, da imagem, é legal que ele siga, tem que seguir aí uma linha gráfica com cores que também lembrem, né, o próprio trabalho da imagem aqui, tá? Então você pode seguir essa paleta aqui e ir criando várias coisas aqui no meio, né? O próprio Illustrator, na hora que você arrasta aqui é grotesco, então eu vou trabalhar, ó, a outra hierarquia de leitura aqui, a cor dela eu vou jogar por aqui mais ou menos, ó, tá vendo? Só que eu já criei aqui um projetinho visual, um planejamento visual, um projetinho visual de um anúncio que tem sangria, tá? O problema começa quando eu não sangro os lados suficientemente. O que vai acontecer? Quando eu criar aqui, ó, aqui no caso o Illustrator agora cria automaticamente, né? Tudo cria automaticamente a marca de corte, né? Mas a marca de corte ela tá aqui, ó, tá? Eu vou botar aqui para vocês só para vocês verem, tá? Vou botar aqui um. Antigamente era assim que a gente fazia, gente, ó. Vinha aqui, fazia isso, aí vinha aqui, selecionava com Alt onde você quer, na base e pela direita, tá vendo? Aí o que a gente fazia aqui? A gente vinha aqui e tinha que afastar 5 milímetros para cá, que é o corte, né? E 5 milímetros para cá, tá? Então aqui a gente já tinha aqui a marca de corte. Antigamente a gente não tinha, os programas não existiam, a gente não podia produzir isso aqui direto para o programa. Aí tem que agrupar isso aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V e ir agrupando isso daqui conforme a página. Então eu boto aqui, ó, alinhar pela página, to artboard, e coloco pela direita, pelo topo. Estão vendo aqui, ó? Girar para o outro lado aqui também. A lista vai ser cortada aqui e vai ser cortada aqui. Só que conforme o número de páginas vai aumentando, esse corte que está aqui, ó, esse corte que está aqui, ele pode vir um pouquinho para cá. Ou um pouquinho mais para cá. Por isso que tem que ter essa área, isso é o que se chama de sangra. Por isso que tem que ter essa área de segurança. Para que você tenha certeza que o fundo todo vai sair da cor que você planejou ou com a imagem que você planejou. Isso é a sangra. É para isso que ela serve. Para que na hora que cortar nas revistas, nos jornais, tenha garantia de que, mesmo que essa marca, que o corte, porque é uma guilhotina que vai passando, né? Mesmo que essa precisão ela chegue 1 milímetro ou 2 milímetros para o lado, você tem a garantia que esse fundo aqui, ó, vai ser marrom. Então, se eu não coloco essa marca de corte, se eu não sangro esse fundo, se eu não sangrar esse fundo, ou seja, não colocar até aqui, eu corro o risco de o quê? De o corte ser para cá e aí um lado fica todo marrom, né? Em cima e embaixo fica todo marrom e nas laterais aqui da página inteira fica branco. E aí, cara, fica horrível isso. Isso acontece muito, se vocês olharem impressões não profissionais, vocês vão ver que tem muito, que às vezes aparece inclusive a marca de registro, que eu já vou mostrar para vocês o que é aqui, tá? Então a sangria é para isso, por isso que a gente sangra sempre aí, no mínimo 3 milímetros
em todos os lados, ou no mínimo, ou até 5 milímetros, se for o caso, se for o pedido. Então nada mais é do que você pegar e jogar para cá, né? E na hora que você vai fechar, feito isso, a gente não precisa mais dessa marca de corte aqui, porque o próprio Illustrator faz. Isso serve também com a imagem, tá? Digamos que essa imagem aqui, ela seja grandona assim, tá? De propósito, que entre aqui o texto e tal. Então, ó, ela tem que estar sangrando aonde ela aparece, para cima, para baixo e para as laterais, tá? Outra coisa importante, né? Quando o anúncio é de uma página só, vamos adaptar esse anúncio aqui para um anúncio de uma página só, tá? A gente já viu aqui, ó, que, primeiro, né? Você tem que considerar aqui, comando Ctrl R aqui para aparecer a regrinha. Considerar aqui o meio do anúncio. Então você vai botar uma guide aqui no meio. Isso tudo já começa o estudo de grids, né? Na hora que você está fazendo os layouts e tudo mais. E você sabe que para cada um dos lados aqui tem que ter 5 milímetros, porque é 1 centímetro direto no meio para não ter problema depois, né? Na hora que você estiver trabalhando, tá? Agora você puxa mais 2 guides aqui para cá, ó. Pum. Pum. Tudo isso é planejamento visual. Agora eu quero manter esse alinhamento de 1 centímetro em todas as bordas. Vou ficar na base aqui, puxa outra guide aqui. Agora que já alinhamos em cima e nas laterais, só precisamos alinhar aqui desse lado. Depois que você faz isso, percebam, aí aqui dentro, ó, você pode já criar mais algumas grids. E aqui a gente já está mostrando grid também, eu já estou enrolando tudo junto aqui, mas eu acho que está sendo útil, né? Se não estiver sendo útil, vocês me falam. Isso aqui é um layout básico de anúncio. Vamos considerar a base, digamos lá no planejamento de vocês, que o texto ele vai ser seguindo essa linha aqui mais ou menos do título, tá? Deixa eu tirar aqui em parágrafo, eu sempre gosto de tirar o Ethernet para ele não ficar quebrando linha, para ficar inteiro aqui, tá? Aí você pode pegar aqui, ó, colocar mais ou menos onde você vai querer que as coisas fiquem, né? Digamos que você vai criar mais de uma página, né, desse anúncio e tudo mais, né? Ou um folder e tudo mais. Então, digamos que você criou isso aqui como elemento básico de grades. Aí você pode pegar aqui um quadrado, repetir ele. Eu estou fazendo a grade na mão, tá? Você pode fazer isso aqui também automaticamente, como a gente vai ver no InDesign depois, outra hora. Aí você cria aqui, ó. Você joga para cá. Tá vendo, ó? Ele tá do lado de fora, aqui também tá do lado de fora. E você cria mais uma grade aqui. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, uma unidade gráfica que você pode, por exemplo, se quiser criar, vou querer colocar o nome dela aqui. Então você vai escrever aqui o nome dela. Nome dela. Surfista. Criar uma unidade gráfica, ó. Se eu colocar ela aqui, se eu colocar ela aqui, se eu colocar ela aqui ou aqui, eu vou estar seguindo as regras do alinhamento e do agrupamento. Todas elas vão fazer uma unidade gráfica com esse título que está aqui, porque eu estou criando usando a mesma proporção no mesmo lado, no mesmo espaço desse lado aqui, desse lado, com o mesmo tamanho, né? Digamos que eu quero botar uma ficha técnica dela aqui, tá? Essa ficha técnica eu posso colocar aqui um tamanho 8, por exemplo, que também dá leitura, e vai ser uma ficha técnica bacana dela, né? Meio que um mini histórico dessa surfista, tá? Aí eu posso brincar também, de novo, com essa questão de usar tons mais voltados para esse que segue a mesma linha gráfica dela. Como preciso de mais contraste, eu clareio um pouco mais aqui. E aí eu já tenho aqui a ficha técnica seguindo a mesma linha gráfica visual de tudo. Aqui, olha só, gente, isso aqui está alinhado pela esquerda, tá? Isso aqui alinhado pela esquerda também vai dar vai criar uma unidade de alinhamento gráfica boa. Mas se eu quiser pegar esse daqui e jogar, ó, alinhado pela direita, também vai funcionar. Por quê? Porque o que está determinando o alinhamento disso aqui, tá? O que está determinando todo o alinhamento disso aqui, não é o alinhamento do texto em si. É o alinhamento que eu estou usando no conjunto inteiro. E eu estou criando como alinhamento uma base de guide aqui. Então, se eu colocar isso aqui alinhado pela esquerda, também não vai ter muito problema ali no final. Ele vai seguir uma unidade gráfica legal. Mas eu posso deixar alinhado pela direita para seguir a mesma linha gráfica desse cara aqui. Poxa, mas eu quero colocar desse lado. Se eu colocar desse lado, eu vou seguir a linha gráfica, mas vai estar em cima dela, não tem problema. Você vem aqui e você move ela um pouquinho mais para frente aqui.
Sempre cuidando para a imagem inteira tá sangrando ali, né, gente? Ó, a imagem inteira ainda tá sangrando ali. Tá tudo certo. E você pode trabalhar o anúncio nesse sentido. Puxa, mas agora eu queria que tivesse menos aqui. Não tem problema também. Então, eu vou diminuir aqui, tá? Vou aumentar aqui até aqui embaixo. E, consequentemente, eu tenho que levar o título para uma linha gráfica, para um alinhamento gráfico parecido aqui, né? Tá bom? Poxa, mas agora, ó, vocês estão vendo? Ó, eu mudei isso aqui, já fica um pouco estranho o negócio. Parece que saiu do negócio, é porque mudou o alinhamento. Agora o alinhamento é desse tamanho aqui, ó. Não é mais o tamanho que estava. Então, é legal que eu mude um pouco mais aqui também para cá. Tá? Ó, ele mantém essa mesma distância aqui, mas eu posso mudar um pouquinho mais para cá, porque se eu for trabalhar ele depois em algum lugar aqui, eu posso trabalhar ele de várias formas. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó. Criar aqui esse conjunto de informações dela aqui embaixo, começando, e eu vou ter o mesmo resultado. Poxa, mas agora está de novo no rosto dela. De novo, você trabalha a imagem. E esse trabalho constante de imagem e alinhamento é o que a gente chama de diagramação. Então aqui a gente está vendo noções básicas de grids e noção básica de diagramação. Diagramar é a arte de fazer caber seguindo as regras do design. Aqui eu usei, ó, tem contraste, tá? O título tá 50, o texto está legível 12, 10, 11, 12, tá tudo ótimo, depende da linha gráfica que você quer colocar, né? Aqui tem um tamanho mínimo de 8, tá ótimo para leitura também, tá? Fica complicado quando começa a ficar menos de 7, mas 7 e 6 a gente usa para legendinhas. 8, 9 a gente usa para informações semi-importantes ali, né? No caso aqui é o currículo dela. O nome dela aqui está em 11, que é um pouco abaixo desse aqui. Então, a hierarquia de leitura, como vocês podem ver, mesmo parecendo que está tudo abotomado, não está. A gente olha primeiro ela, um ponto de atenção, depois a gente lê o texto, né? Tanto esse texto aqui, ó, o olho dela te joga para esse texto. Isso é uma coisa importante, gente. Se essa imagem aqui, ela estivesse... Olha só. Se essa imagem aqui, ela estivesse refletida assim, observem, funciona também, né? Mas observem que agora a direção da imagem está jogando vocês para fora do anúncio. Aí dá por agrupamento, eu posso quebrar esse padrão. Então eu estou agrupando ela com o título. Então eu vou ler os dois juntos aqui. Funciona. Funciona. Nesse caso eu dei sorte. Funcionou. Mas na maior parte dos casos, digamos que ela esteja mais para cá. Ó. Aqui. Tá? Pronto. Aqui eu criei uma confusão em termos de leitura de hierarquia visual. Qual é a confusão que eu criei? Eu vejo ela primeiro, mas o olho dela tá para fora. Minha tendência não é olhar para fora. Agora eu vou procurar onde que eu vou ler segundo. Tá, o título tá aqui porque tá chamando a atenção. Ainda dá para ir. Mas notem que isso aqui não tá criando um conjunto com isso daqui e nem com isso aqui, tá? Então eu fico meio que passando meu olho pela página sem saber para onde olhar primeiro. Do jeito que tava, já resolve bem mais. Eu vejo ela, vejo o título, eu leio e depois eu leio aqui. Ótimo. Mas o ideal é que a imagem conduza seu olhar para dentro da página, para onde eu quero ir. Como é que seria uma adaptação desse anúncio? Então, por exemplo, isso aqui é um anúncio de página inteira. Considerei aqui todas as questões, né? Se eu fosse adaptar ele para uma página simples, então metade de uma página inteira é uma página simples, digamos, metade do tamanho original, tá bom? Só para ir mais rápido. Pô, é o mesmo anúncio, só que ele vai ser veiculado em página inteira na revista Veja, e vai ser veiculado em uma página na revista Sem Fronteiras. Não tem problema. Você pega o anúncio original, clica, dá um Ctrl C no anúncio, apaga as guides aqui, dá um Ctrl F, ele já vai aparecer aqui. Tá, cara, mas, pô, como é que eu vou fazer isso tudo caber aqui? Aí você vai ter que usar a criatividade. De cara, o que você tem que fazer? Tem que diminuir a imagem. Ela pode ocupar um terço da página aqui em cima, aqui você já resolveu a imagem, ou algum outro tipo de narrativa visual que você queira colocar aqui. Desce um pouco ela para a gente ver bem a prancha ali, né? Visualmente ficar agradável. Ó, olha o problema aqui, tá vendo? Ó. Isso aqui não pode acontecer. Ela tem que sangrar a imagem toda para cá, assim como está sangrando para cima, tá? Então a gente tem que vir aqui na imagem. Pô, mas aí eu tiro ela do âmbito onde é que eu tá. Aqui, cara, você tem que fazer uma escolha visual. Você vai chegar ela mais para cá,
ou você vai ampliar ela aqui, ou você vai completar isso aqui no Photoshop. Nesse caso, eu resolveria jogando ela mais para cá, né? Pronto, agora eu sangrei em cima e embaixo, tá? Aqui tem problema, professor. Se esse círculo ele tivesse cortando aqui, ó, nesse sentido, e eu quisesse que a coisa parasse aqui, eu ia ter um problema aqui. Porque aí eu ia precisar fazer o quê? Se eu fizesse assim, ó, eu já resolvi o problema, tá vendo? O círculo corta até aqui e a sangra continua aqui. Então tudo isso são detalhezinhos que eu tenho que fazer. Como eu sangrei tudo aqui para fora, eu tenho que realmente sangrar tudo para fora. Então eu tenho a área de imagem aqui? Tem. Então eu tenho que ampliar o quê? Só esse círculo aqui sem mexer na imagem. Então eu amplio o círculo para poder sangrar tudo para fora. Tá? São detalhes visuais que a gente vai ao longo do tempo começando a ver. Pô, agora eu tenho essas informações para resolver. Eu tenho que seguir a mesma linha gráfica aqui. Eu sei que o nome dela, agora, olha só, ficou grande demais para ela. E eu quero que isso aqui esteja relacionado com ela, mas que não tire a atenção do título. Beleza, deixa de lado aqui por enquanto. Isso aqui, vou fazer no olhômetro. De 1 centímetro de cada lado aqui, pelo menos. Sendo que a base pode ser um pouco mais alta. Tá? A base ela pode ser um pouquinho mais alta aqui. Então eu já sei que eu tenho que trabalhar aqui. Eu sei que eu não quero que esse título entre em cima da imagem, então eu tenho que criar aqui também um respiro de 1 centímetro mais ou menos da imagem, né? Então eu sei que eu vou trabalhar esse título aqui, tá? Trabalhando esse título aqui, também vou ter que diminuir, tá vendo? Ó, ele já fica muito grande em relação ao outro. Eu trabalhei 68, aqui é uma questão de escolha, eu vou colocar 45 aqui. Não, eu quero um pouquinho menor, é a escolha do design, tá? 30. Vou jogar um título em 30. Esse texto que era 12, eu sei que a partir de 10 está bom, então eu vou trabalhar ele em 10 aqui. E aqui eu vou fazer escolhas visuais que levem a mesma linha gráfica disso aqui. Então eu posso tanto jogar esse texto direto até o final, quanto eu posso quebrar ele em colunas, né? Posso quebrar ele em 2 colunas aqui e trabalhar ele nesse sentido. Ó. Tá? A relação do texto com o título, não gostei? Eu dou uma ajustada. Eu posso aumentar um pouco mais esse título a gosto e não tem problema algum. Agora eu vou resolver isso aqui. O nome dela que antes estava 11, vou baixar para 9. Lembrando que eu criei um alinhamento aqui, então esse alinhamento ele tem que ser seguido. Tá vendo? Ó? Então eu tenho que ter essa repetição de alinhamento lá em cima. Então eu vou repetir o que eu fiz lá em cima. Vou pegar isso aqui. Vou jogar lá para cima. Repetir aqui do lado. Ó, notem que não tá do mesmo jeito, tá vendo? Ó? Esse tamanho aqui tá diferente desse, é porque a borda aqui tá diferenciada, tá vendo? De um lado pro outro. Então essa grade aqui não tá bem centralizada, né? Se isso aqui tá igual, eu pego e alinho pelo meio aqui e ajusto aqui a grade dele. Aqui também bem na base. Pronto, agora eu tenho em cima e embaixo certinho. E agora eu posso alinhar isso aqui de acordo com o de cima, para tudo seguir a mesma linha gráfica. Isso aqui é grid básico, diagramação básica. Pronto, agora eu posso trabalhar em qualquer canto disso aqui de novo, conforme meu gosto. Quero que o nome dela esteja aqui, quero que o nome dela esteja mais próximo do título, não tem problema. Quero que esteja aqui, também não tem problema. Tá? Tudo isso vai funcionar. Trabalhar com 2. Aqui no meio. Eu estou reproduzindo basicamente o que eu estou fazendo aqui embaixo aqui. Posso colocar o nome dela aqui. Pronto, aqui eu crio uma unidade gráfica aqui coerente. Sangro só até onde precisa sangrar e pronto. E vou... aqui, ó, agora que eu vi, eu posso, por exemplo, também pegar esse aqui, ó. Em vez de botar no meio, eu posso botar lá na base também. Esse texto tem que estar mais alinhadinho aqui também, ó. Pá. Pá. E tá tudo certo. Então, salvei isso aqui. Feito isso, né? Eu posso lá fazer um mockupzinho dele e tal. Mas o que eu faço aqui? Eu tenho que finalizar esse anúncio. Aí eu vou lá em File. Save a Copy. Eu sempre uso Save a Copy porque daí eu mantenho o original garantido aqui, tá? Save a Copy como? PDF. High Quality Print. Aqui é para revista, deixo aqui em 300. Marks and Bleed. Aqui que eu ia mostrar para vocês. Normalmente é normal botar só Trim Marks. Como vocês vão mandar isso aqui para uma revista, eu colocaria tudo aqui, inclusive informação da página, tá? E usa
Use document bleed settings. Use as informações de sangra do documento. Aí ele vai pegar já os 5 milímetros que a gente fez lá. Output, de novo, eu já criei isso aqui em CMYK. Já estou considerando que essa imagem está em CMYK, etc. No conversion. Save PDF, tá? Ele vai salvar o PDF. Acho que já salvou. Olha como é que ficou aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? A sangra, aqui, ó, a marca de corte já tá aqui. Tem a marca de registro, porque isso é importante para a gráfica, para a revista, para a gráfica, colocar isso em cima do registro, que é a revista, para eles ficarem tudo no mesmo ângulo. Aqui tem a barra de CMYK, né? A barra de cores, para eles regularem, para ver se a cor está realmente regulada com a tonalidade da revista, para não ter erro na hora da impressão. E aqui está a escala de tons que foram usados no anúncio, né? Tem os tons CMYK e os tons que foram usados no anúncio em relação ao CMYK. Olha só, essa é a página 1 e essa é a página 2. Ambos os anúncios têm a mesma programação visual, tá vendo? Ó, apesar de parecer que está flutuando, não está. Vocês estão vendo como segue a mesma linha de raciocínio, de título? Você tem aqui uma brincadeira muito legal de diagramação e de condução de leitura. Você olha para ela, vê o nome dela e tal, e vai ler o que tem lá embaixo, né? Ou você pode vir dela para o título direto e depois vir para essa informação. Mas você sabe para onde conduzir o olhar. Aqui em cima a mesma coisa. O olho, o título e o nome dela aqui embaixo, tá, com as informações sobre ela. Digamos que isso aqui seja um anúncio ou seja a abertura de uma matéria de revista falando sobre essa menina que é surfista e tudo mais, tá? É para a mesma revista? Manda esse arquivo os dois juntos. Não é para a mesma revista? O ideal é que na hora de finalizar lá, de novo, né, que é visual, página dupla. Aqui eu vou escolher Hand, página 1 apenas, tá? E vou salvar aqui do mesmo jeito que eu tinha salvo antes, já está aqui do jeitinho que eu quero, porque eu não fechei o Illustrator, então ele preserva a última configuração que eu usei. Marks and Bleed já está do jeitinho que eu quero, Output está do jeitinho que eu quero. Save PDF, ok. Vou salvar a página 2, mesma coisa. Save a copy. Anúncio tal, página simples. Ponto aí, tá? Em PDF, range, página 2. Save. Deixa do mesmo jeito que estava, porque tu já configurou tudo aqui, né? Save PDF, ok. Aí ele simplesmente vai jogar esse anúncio lá. Página dupla e página simples. Página dupla, PDF vai estar aqui só a página dupla e a página simples separada. Aí você vai mandar isso aqui para uma revista, isso aqui para outra revista exatamente do jeito que está aqui. Beleza, povo? Então isso aqui é uma introdução aqui sobre anúncio, mas eu já aproveitei para falar de grids, para falar de noções básicas de grids e noções básicas de diagramação.